Olha, hoje vamos falar de quê, Tia Becas? Hoje vamos falar de opiniões. É verdade. Opiniões porquê, Tia Becas? Olha, sabes porquê, babies? Porque eu cada vez dou menos opiniões na minha vida. Porque para dar uma opinião é uma responsabilidade muito grande, seja em relação ao que for, babies. É uma opinião, a não ser que uma pessoa tenha uma grande intimidade, não é? Seja um filho, um pai, uma mãe, uma pessoa que a gente conhece e que sabe o caso mesmo, para poder dar opinião com a consciência tranquila. Porque muitas das vezes a gente soube uma versão da história, não é, babies? E outras vezes a gente ouve uma história, mas não ouve a história exatamente como ela é. E a gente divulga a nossa opinião, a pensar que nem estamos a prejudicar ninguém, porque simplesmente só é o nosso ponto de vista, mas podemos estar a influenciar pessoas e podemos estar a prejudicar alguém que realmente a história nem é nada daquilo. E eu cada vez, babies, tenho mais cuidado a dar as minhas opiniões e evito dar as minhas opiniões. Dou as minhas opiniões baseada, por exemplo, no meu trabalho. Isso é diferente, porque eu acredito no meu trabalho, tenho uma fé muito grande no meu trabalho e acredito na minha intuição e naquilo que eu vejo e naquilo que eu sinto, nas energias. Mas sem isso, babies, é muito difícil dar a minha opinião. Porquê? Porque eu tenho que ter provas, babies. Eu tenho que saber da história dos dois lados para poder dar uma opinião concreta. E mesmo às vezes dos dois lados vêm histórias distorcidas. Por isso, babies, a gente para dar opinião tem que saber aquilo que está a falar e aquilo que está a dizer. Para não darmos uma opinião má. Para não estarmos a nos enganar naquilo que estamos a opinar. Porque, em vez de estarmos a ajudar, podemos estar a prejudicar. É ou não é? É um cuidado que eu tenho muito, muito reforçado na minha vida. Em dar opiniões. E de antes perguntavam, ó, Beca, já que devia fazer isto? Eu respondia na hora. Olha, eu acho que bastava conhecer a pessoa e eu dava a minha opinião. Hoje já não é bem assim. Porquê? Porque eu posso estar a dar uma opinião equivocada, porque eu não sei informações suficientes para estar a dar a opinião certa e direita, como deve ser. Entendeste, bebês? Porque senão não podemos falar por falar, não podemos criticar por criticar, opinar por opinar, dizer por dizer. Nós temos que ter consciência de tudo. Se não queremos andar às vezes aqui a prejudicar ninguém, ou até em vez de ajudarmos, estamos a criar ainda mais problemas ou influenciarmos as pessoas por caminho errado. Estás a entender, bebês? Por isso é muito importante a nossa opinião e falarmos e dizermos aquilo que sabemos, mas soubermos muito bem do que estamos a falar. Se não soubermos muito bem, só soubermos uma versão ou soubermos mais ou menos, a gente deve dizer pelo menos devemos dizer, vou dar opinião segundo o que você me está a contar, não é? Ai, mas é a história, pronto, segundo a sua história, porque a história pode não ser exatamente como está a dizer. É importante isso, a gente ter esse cuidado, filhos. Por isso, se vos perguntarem, dê-me a minha opinião disto, a opinião daquilo. Ora bem, serei a pessoa indicada para dar opinião, amiga, ou colega, ou família. Eu não sei o suficiente para dar uma opinião disso. Se é mais vocês que estão dentro do assunto, mais vale a gente se safar assim. Entendem? E ficamos bem e a nossa consciência limpa. Ai, que é bem que para mim dá-me igual. Mesmo que eu dê uma opinião errada, não devia dar, amigas. Não devia dar, que temos de ter uma consciência. Uma consciência. Porque se as pessoas nos pedem uma opinião, também é porque confiam em nós, não é? Temos de ter uma consciência daquilo que a gente acha e pensa. E que deve aconselhar. Um beijinho para todos. Obrigada.